Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Estamos iniciando mais um Pod Triângulo, o podcast aí que dá voz ao Parlamento Jovem do Polo Triângulo. Hoje eu tenho vários convidados especiais aqui. Estou aqui com a Julie Ferreira, que é coordenadora municipal de Campo Florido, também coordenadora regional do Polo Triângulo. Eu estou aqui também com o vereador Antônio César, do Tonhão, e com a professora Ana Lúcia, pessoas muito especiais aí que vão comentar aí sobre assuntos importantes desse ano também, que é o tema do Parlamento Jovem, e também a gente conversar um pouco sobre esse projeto bacana que existe em Campo Florido. Vou começar a fazer a minha autodescrição. Meu nome é Marcos, eu sou um homem moreno, uso barba, cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando um óculos de armação marrom e estou sentado. Vou passar agora para a apresentação dos nossos convidados. Quero pedir para a Julie para estar se apresentando para a gente. Bom dia, pessoal. É muito bom hoje estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por estar participando desse podcast, principalmente porque eu tenho aqui meus amigos, né, o Antônio e a Ana Lúcia. Eu sou coordenadora aqui, né, do Parlamento Jovem já faz 4 anos esse ano. Desenvolvi um trabalho também na parte da cultura durante um tempo no município e hoje atuo também como educadora na escola estadual com as aulas de sociologia. Eu estou usando uma blusa branca estampada de azul, um azul royal, de manga longa, um óculos marrom, um batom vermelho. Eu tenho mais ou menos 1,65 m e sou um pouco gordinho, o rosto é bem redondinho. Meu cabelo ele é castanho claro e meus olhos também são castanho claro. E meu cabelo está preso como um rabinho, assim, na lateral. Eu uso um fone desses grandões, assim, para fazer a chamada. Atrás de mim tem um armário, desses armários de alumínio, que guarda material aqui do Parlamento Jovem e uma janela com uma persiana cinza. Eu sou muito apaixonada pelo projeto. Eu me considero assim, apaixonada pela educação em si, apesar que já faz quase 30 anos que eu ministro aulas, né? E o Parlamento Jovem ele veio para mim de uma forma muito especial, onde eu me sinto hoje uma professora mais assim valorizada com o projeto. Marcos, eu não estou te ouvindo. Eu não ouvi não, Marcos. Vamos passar agora para o vereador Tonhão, né, o Antônio César, para ele se apresentar para a gente. Bom dia. Bom, é um prazer imenso estar aqui participando do podcast. Como se diz, conhecendo o Marcos virtualmente, né? E também sendo muito amigo da Ana Lúcia, a minha, da Júlia, a Ju. Então, meu nome é Antônio César, né, mais conhecido como Tonhão. Eu sou formado em engenharia de produção. Hoje estou vereador. Sofri um acidente automobilístico. Tinha 23 anos de idade. Hoje eu sou tetraplégico e estou na cadeira de rodas, mas isso nada impede de exercer a função, porque justamente hoje eu estou como vereador. Eu estou com a camiseta branca, mas pelo efeito, eu acho que da luz do notebook, dá a impressão que ela é meio azul, meio verde clara, nesse sentido. Meu cabelo é preto, partindo já está quase grisalho, pelo fato da idade, 37 anos, e da política também. Eu estou com armação de óculos preta, meu olho é castanho escuro, e eu sou moreno, pelo fato de não tomar muito sol, eu estou quase ficando branquinho já. E é um prazer, né? E a Ju comentou sobre o Parlamento Jovem, e no início, né, Ju, quando a gente começou, a gente não sabia tanto que ia ser relevante para o município, né? Mas no decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente falou tanto que é importante, o tanto que é relevante esse projeto para o município. Exatamente. Vamos agora passar para a professora Ana Lúcia, para se apresentar para a gente. Bom dia, pessoal.
tudo bem com todo mundo, né? Graças a Deus. Eu sou professora Ana Lúcia, eu era professora de segundo ano de alfabetização, né? Eu atuo no município como professora de empreendedorismo, eu sou deficiente auditiva, eu uso colar girassol para identificar, né? Que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu atuo no município já vai fazer 32 anos que eu trabalho no município. Eu sou uma pessoa de cabelos loiro escuro, né? Eu uso luzes, eu tenho meu cabelo amarrado, adoro laços, né? Hoje eu estou com um laço de poá. Eu estou de uniforme, eu estou no meu local de trabalho, uso um blazer preto e o meu carro-chefe do meu trabalho, como eu trabalho com empreendedorismo, né, eu trabalho com agro, então eu tenho um projeto aí voltado com o agro do nosso município. Outra coisa também interessante, eu falei que eu atuo na cultura do município, eu sou percussionista da Folia de Santos Reis, eu toco a fuxê, eu já atuo na folia aí já tem um bom tempo, né, eu acompanho a folia desde quando eu era criança, mas trabalhar mesmo, acompanhar a folia de Santos Reis agora depois de idosa não, né, porque ainda estou um pouco mais jovem, mas bem mais velha mesmo. Mas é um prazer estar participando desse podcast. O convite eu aceitei o convite um pouco receosa, né, porque é difícil. A gente fala um pouco eu agora, depois da minha aceitação, da minha condição de deficiente auditiva, eu tive aceitação, e depois que a gente tem aceitação das nossas deficiências, é muito mais fácil a nossa vida, graças a Deus. E é isso, o Parlamento Jovem para o nosso município aqui, eu achei muito interessante essa parte aí, de estar formando esses jovens para estar entrando na política, para ver se tira essa imagem negativa da política, né? Que a Julie consigam, vocês, né, que trabalham no Parlamento Jovem, consigam formar grandes cidadãos que possam estar ajudando aí a comunidade. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos então, a gente começou, cada um falar um pouquinho sobre o Parlamento Jovem. Quero que vocês falem de uma maneira geral agora sobre o Parlamento, o projeto, principalmente ali em Campo Florido, né, como tem se desenvolvido. Eu vejo que vocês três têm acesso, né, e participam, a Julia como coordenadora e vocês como parceiros aí do projeto. Fala um pouquinho dessas experiências de vocês do projeto. Depois a gente entrar um pouquinho no tema principal. Então, a minha expectativa com o parlamento é sempre positiva, né? A gente vê, assim, na prática, os jovens desenvolvendo a consciência crítica, aprendendo sobre política de forma cidadã, se reconhecendo como sujeitos ativos, assim, na sociedade. Aqui na nossa cidade, o PJ ele tem um papel importantíssimo. Ele aproximou os jovens do poder legislativo, ele trouxe a comunidade ali escolar, onde a gente também participa, né, para mostrar que a política é algo assim próximo deles, não é nada distante, e que eles podem, de certa forma, né, usar o seu papel, né, como cidadão e participando da política dentro do Parlamento Jovem ou fora do Parlamento Jovem, né? Nós vivemos um momento em que a política ela está em todos os momentos da nossa vida. De certa forma, a apartidária e a partidária, né? E, assim, eu vejo que o parlamento, ele impacta diretamente a vida de todos nós, tanto como professor, como cidadão, como mãe, dos alunos como um mero espectador, às vezes, e daí, de repente, o aluno ele já começa, assim, muito tímido. Eu brinco que nas primeiras aulas eles não querem nem ver o microfone. A partir do momento que você dá uma aula e que a atividade é com o microfone, eles já começam ali daí um mês brigar para sentar no microfone. Então, assim, isso é que é gostoso da gente ver o crescimento dos meninos, mostrar para eles que eles têm voz sim na política e que eles são importantes.
o meu viver, a minha expectativa com o trabalho, o meu viver com o Parlamento Jovem na cidade foi muito bom. É uma dádiva de Deus, assim, poder contribuir, participar e ver o crescimento dos meus alunos. Importante, é um projeto que traz paixão para a gente, né? Traz, a gente apaixona e faz loucura por ele, né? E você, Tonhão, o que você tem a dizer? Então, eu lembro, né, quando a gente começou aqui, foi com a Ju, né? Foi em 2022, né, Ju? 2023 nós iniciamos, nós Foi, entramos nós agora criamos no em quarto 22 no tema, final, começamos em é. 23. Então, e puxando o gancho do que a Ju falou, as crianças, os adolescentes que participam, né? É que nem a Ju falou, eles evoluem demais. É que nem a Ju falou, eles chegam todo tímidos, quietinhos. Então, isso para eles, além de estar vivenciando a política, como é o processo legislativo, está nem mais perto da gente que estamos vereador hoje, que se sentir próximo mesmo, conhecimento, e o principal de tudo que a gente fala é a evolução dos adolescentes. Eles evoluem assim durante esse período de um ano, que a gente está de fora vendo, a gente percebe e nota o quanto que eles evoluem como ser humano, como pessoa, como aluno, como filho, porque até a família também participa junto. Não é só, querendo ou não, a família participa junto do parlamento. Sabe o que é legal, Tonhão? Lá na escola, eles já são taxados, aqueles meninos do Parlamento Jovem. Por quê? Lá dentro, eles começam a lutar por coisas que eles acreditam e acham que eles têm voz. Tem, né? Porque muda a De um visão, outro né? posicionamento. Então, eles já fazem que os meninos lá da Juliet, porque assim, é bonitinho, porque eles mostram mesmo a identidade deles de uma forma de posição, tipo assim, ó, eu sou alguém na vida aqui dentro da escola. Isso aí é muito gostoso de ver também. Isso é muito legal mesmo. E você, professora, você como parceira do projeto, o que você tem a dizer? Nossa, eu sempre falo, né? Esses nossos jovens, eles precisam de um direcionamento na vida. Eles ficam muito ligados com telas e ficam em casa, ou tem os estudos, ou vai para a escola e volta para casa, é tela e mais telas. E o parlamento jovem, para nós aqui no município, eu achei tão importante, que vai tirar eles um pouco desse mundo aí virtual que eles entram, e depois acham que tem que viver aquele mundo, né? E o parlamento jovem vai desenvolver, né, entre eles, a voz do povo, que eles têm que aprender a ouvir a voz do povo e direcionar, né, para os direitos das pessoas. Eu participei de uma palestra que eu fiz para eles lá na Câmara, falando dos nossos direitos como pessoas com deficiência. Eu assim, gosto muito de ler, né? Eu sou muito leitora. Então, eu gosto muito de ler, de pesquisar, de ir atrás dos meus direitos, porque eu fui ensinada assim. Meu avô, ele me ensinou a procurar os direitos. E ele era maçom, então ele sempre falava, na Lúcia, você procura, é assim, 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 assado. Então, talvez ele foi muito importante na minha vida por fazer com que eu aceite as minhas limitações e ir atrás do que eu acho que eu tenho direito. E os jovens, no parlamento jovem, eles podem, com as ideias deles, né, com o jeitinho deles, criar aí leis, ideias para que depois possam virarem leis para ajudar as pessoas com deficiência. Porque muitas pessoas da nossa comunidade não sabem dos seus direitos, não sabem que tem voz, né, ativa, não sabem que tem o direito de procurar algo que possa se beneficiar, né? Hoje, a palavra inclusão, para mim, eu acho essa palavra que eu já sou incluída. Para que inclusão? Incluir no quê? Eu já sou incluída na sociedade, né? Então, eu acho que a gente deveria descartar essa palavra inclusão, porque eu também não concordo com ela. Se eu estou lá no meio, para que eu vou incluir no quê? Então, o Parlamento Jovem ele veio com esse tema esse ano. Eu achei esse tema super importante, hiper importante, até para ajudar mais a nossa comunidade, não somente a comunidade surda aqui em Campo Florido, mas outras pessoas com deficiências também.
Sim, que precisam ter consciência, né? Também a consciência tem que ser dos dois lados, né? Dos jovens e das pessoas também que passam pela situação. Vamos então, vocês já começaram a falar do tema, vamos falar então, aprofundar esse tema desse ano, né? Que é a inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência. A gente teve uma surpresa em Belo Horizonte, quando os jovens escolheram esse tema, foi muito gratificante, né? Porque tinham temas lá que a gente achou assim, voltados para a tecnologia, que o jovem ama tecnologia. A professora falou aí, o pessoal está nas telas e falou assim, vamos escolher esse. Mas acabaram escolhendo esse tema, né? Então a gente vê que está mudando o olhar do jovem, né, para essas questões. E o que vocês têm a falar sobre o tema desse ano? Como impactou, vocês já começaram a falar, mas como ele impactou vocês? O que vocês esperam dos jovens nesse sentido? Podem falar. Julie, coordenadora. Tá, eu vejo assim que o tema ele é extremamente assim, necessário, né? Ele surge no momento em que ele sempre foi necessário, mas nunca teve um olhar específico para ele. E como ele surge dentro do parlamento, nós sabemos que ele está surgindo porque ele está precisando ser discutido, ele está precisando ser mudado, porque muitas das vezes não existe a acessibilidade, né? A gente precisa ver que, na realidade, as pessoas precisam, na verdade, os nossos dirigentes políticos precisam construir mais políticas públicas, né, que realmente atendam às necessidades. E uma outra coisa que eu acho muito importante, o tema, ele vem de uma forma em que nós precisamos ouvir as pessoas com deficiência para entender a realidade que elas vivem e quais essas dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, para que a gente possa se aparar a elas e conseguir com que elas estejam totalmente inseridas conosco de uma forma que seja fácil para elas, de uma forma em que ela se sinta segura por estar em qualquer espaço público ou não. E a empatia com a situação do outro, ela é extremamente importante. Então, assim, esse tema, ele vem, eu acho, para falar de respeito, acessibilidade, igualdade, de oportunidades, né? E eu, depois que eu passei a conviver com o Antônio César e me tornei amiga dele, tem dia que eu vou lá para nós poder conversar mesmo, bater papo, eu passei a ver um mundo diferente. Por exemplo, se tem uma reunião em algum lugar e às vezes eu quero que ele vá, eu fico pensando, tem espaço para ele, tem como ele vir, é fácil da cadeira passar, né? É fácil de ir para o banheiro, coisas que eu nunca tinha pensado. Então, eu acho que está faltando isso na sociedade em geral, e o tema ele vem para isso, para mudar a consciência, principalmente das pessoas que não têm deficiência. Exatamente. E você, Tonhão? Então, já puxando o gancho que a Ju falou, eu acho extremamente, como diz, esse tema foi um diamante que caiu no colo da gente esse ano, porque é que nem a Aninha, puxando tanto o gancho da Ju, tanto o gancho da Aninha também. Porque a palavra, hoje, infelizmente, inclusão é necessário a gente falar, mas a gente sonha e almeja que um dia não seja necessário mais falar inclusão, né, Aninha? Que seja natural. E eu acredito, para que isso seja natural, esse tema que nem está sendo hoje do Parlamento Jovem, que seja debatido, que seja incluído, com os nossos deputados, que seja incluído na grade pedagógica de um professor, para todos os professores terem conhecimento, para poder acolher um adolescente que está ali, que tem uma neurodivergência, é uma pessoa que tem deficiência, e também incluir também, não só na grade do professor, incluir também na grade da escola uma matéria, para os próprios adolescentes se reconhecer e saber e não ficar julgando. Se nós tivéssemos aula de Libras, que eu acho essencial, seria maravilhoso, né? É a segunda língua do Brasil, gente. O pessoal não entende que Libras não é só uma ferramenta, né, de linguagem. Ela é uma língua, né? É uma língua. E eu fico até brincando assim, por exemplo, hoje eu estou vereador, então, pelo menos a acessibilidade física tem que ter para ter sessão. Aí eu até brinco com meus colegas, tomara que seja eleito um vereador cego,
seja eleito um vereador. Verdade. Isso, para quê? Para que seja, entre aspas, obrigatório ter uma de Libras para estar apresentando, porque como não tem vereador que precisa, por questão de comunicação, entre aspas, eles não colocam a Libra, mas tem pessoas lá que precisam de... Por exemplo, hoje, no Microfone, a gente não tem a reunião gravada, virtual. Mas se tivesse, era muito importante que tivesse um de Libras ali, para realmente passar a ser... Eu vejo que isso deveria ser uma lei federal, de ter que ter o profissional dentro de uma sessão de Câmara Municipal. Porque mesmo que não tenha um parlamentar que tem necessidade, mas com certeza tem a população que tem necessidade de se ouvir, de entender a comunicação. Sim, exatamente. E você, professora? Então, foi o que eu falei na palestra, né, para os jovens daqui de Campo Florido, essa necessidade de ter um intérprete de Libras nas reuniões da Câmara, porque nós temos na comunidade pessoas surdas e que comunicam através de Libras, né? E essa pessoa, uma hora, pode ir na Câmara, e aí? Coitada, ela vai ficar lá como? Olhando para as paredes, olhando, tentando entender o que está acontecendo. Eu faço leitura labial, né? Então, nós, deficientes auditivos, nós temos outros mecanismos, nós vamos buscando outros mecanismos para que nós possamos adaptar, né? Eu faço essa questão da leitura labial, eu acho super fácil. Depois que eu adaptei, eu acho que eu faço isso desde pequena. Então, eu já venho na escola, eu sempre sentava na frente. Às vezes, meus colegas achavam que era para ficar perto do professor, mas não era questão de ficar perto do professor. Hoje, os meus colegas de escola que trabalham comigo, os meus colegas de escola que às vezes a gente se encontra, eu falando para eles, né, eles falavam, nossa, Ana Lúcia, a gente achava que você gostava de ficar perto dos professores, e não era, né? É para você entender o que o professor estava explicando. Isso facilitou muito a minha vida. E eu sempre, onde eu vou, quando eu vou falar de deficiência, eu coloco a Prefeitura Municipal de Campo Florido, eu exalto a prefeitura onde eu trabalho, não é questão de ser meu local de trabalho, né? Mas a questão de eu poder trabalhar ainda mais em cima, assim, de uma sala de aula, né, que precisa de ter, assim, ouvido 100%, né, graças a Deus eu uso aparelho auditivo, me ajuda muito, mas a minha facilidade com a leitura labial com as crianças facilita muito. Hoje, na minha escola, os meus colegas de trabalho não me tratam como uma pessoa deficiente, e é isso que a sociedade precisa aprender. Mas como que ela vai aprender? Né? A gente precisa ter mais voz ativa e mostrar para a sociedade, porque a sociedade em si, ela não é obrigada a falar assim, ninguém tem a consciência que existe deficientes no mundo, vamos dizer assim. A deficiência física, que a gente possa ver, é mais fácil para a gente entender. Mas uma deficiência oculta igual a minha. Exatamente. Tem gente que fala assim, você é surda? Não, eu não sou surda. Eu sou deficiente auditiva e eu estou te entendendo muito bem. Inclusive, aonde eu fui fazer um exame na Uniub de Uberaba, a minha fonoaudióloga achou que eu era surda. Ela começou a falar os berros, gritar, e eu falar alto. E depois Isso é o capacitismo, né, Aninha? Capacitismo. E aí eu fiquei assim, incomoda, porque incomoda. Então, as pessoas precisam entender. Pode falar no tom normal, e a gente faz leitura labial, e para aí está tudo bem. Mas é igual eu falei, as pessoas precisam começar a ter consciência que a pessoa com deficiência, ela está ali. Mesmo que ela seja com a deficiência oculta. Ela está ali. Ela precisa ser ouvida, ela precisa falar, quem fala, ela precisa se comunicar, né?
E através das as políticas públicas é que vai fazer com que, ao pouco, isso é um trabalho de formiguinha, gente, não adianta a gente querer fazer Isso é tudo de verdade. uma vez e que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Uns vai aceitar, outros não, outros vai achar que é fora de perda de tempo, e tá ali, né? Mas não é não, gente. A gente tem que começar a trabalhar essa questão aí para que nós da comunidade surda, vamos dizer assim, possamos viver normalmente, entre aspas, né, como uma pessoa um ouvinte, por exemplo. A Ana falou sobre a questão da deficiência oculta, né? Ah, eu vou chegar na Câmara e como eu vou saber? Então, já deveria ter o intérprete de Libras. Aí eu estou aqui no meu pensamento imaginando um deficiente visual, por que não ter um material em braille dos projetos que vão ser votados, aí de acordo com o que vai votando, depois disponibilizar na Câmara como que ficou a votação, né? Então, isso são coisas a pensar que tem que ter no futuro. Ô, Ju, e como a gente está na trincheira e eu estou lá, como diz, no meio, os próprios vereadores, os próprios parlamentares, não pode pensar que isso é um gasto. Não, é um investimento. É investimento. Porque eu sei que a maioria que não tem deficiência pensa que é gasto. Pois então. Tem que mudar a consciência. Essa consciência aí é que a gente precisa passar para os meninos refletir aí e ir repassando na sociedade. Exatamente. E é uma necessidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até usei em sala aqui. Por exemplo, muita gente não vê. Todos nós quatro estamos usando os óculos, né? Nós quatro somos deficientes visuais. Sim. As pessoas... Se tirar meu óculos, eu não enxergo você, não. Isso. E por que a sociedade não trata miopia como deficiência? Porque já está adaptada à sociedade, né? Já é natural, né? Já é natural, já adaptou. Então a gente precisa adaptar, né? Criar formas de adaptação para ficar fluido, né? Para ser fluida essa questão. A Julia falou de Braille. Hoje tem muitos sites, Julia, tem sites com áudio, né? Audiodescrição, áudio pega a lei e traduz ela em áudio. Por exemplo, no Senado eu acho que tem. Isso aí pode ser adaptado também? Pode. Pode ser adaptado, porque o pessoal fala, o Braille é caro, mas... Eu pensei no Braille, assim, ter disponível uma biblioteca aqui. Sim, não tem as pastas com os projetos, então por que não tem Braille? Exatamente. É dar essas condições, né? Além de dar o Braille, também ter pessoas que ensinam, capacitar pessoas para aprender, né? Como que é a leitura, tudo isso. São coisas que podem ser utilizadas. Dentro aí, a gente falando do tema, vocês podem compartilhar com a gente experiências que vocês viveram, ou que vocês viram, ou que vocês acham legal estar falando sobre, dentro do tema. A gente tem 3 subtemas. Um é o capacitismo, né, que a gente falou, até a Julie falou que é o primeiro nosso primeiro subtema. A gente tem direito à comunicação e informação, que é o segundo, né, que é o direito que vocês falaram aí, né, da comunicação e da informação chegar, né, às pessoas. E o terceiro é sobre acessibilidade. Dentro desses subtemas, desse tema todo que a gente está falando, o que vocês têm a falar sobre experiências de vocês? A gente já falou de algumas, se vocês quiserem acrescentar. Eu vou falar primeiro, gente. Eu assim, é até emocionante, mas esse tema, ele me marcou, assim, ele vem me marcando a cada dia. Cada dia que eu desenvolvo as atividades aqui para preparar para trabalhar com os meninos, uma coisa que me impactou demais foi quando eu cheguei na sala do 3º ano da manhã para dar minha aula de sociologia. E eu comentei sobre o Parlamento Jovem, porque nessa sala eu tinha em torno de uns 4 alunos que são meus alunos já há 2 anos. E nessa sala nós temos um autista. E ele não fazia parte do Parlamento Jovem. Então, assim, e quando eu falei do tema, os meninos do Parlamento Jovem chegou até ele e falou assim, você precisa participar. O tema tem a ver com você. Nós precisamos de você lá. Eu fiquei muito impactada e muito feliz com essa atitude dos meninos. E nesse mesmo dia tinha a primeira aula do parlamento.
E eles vieram e trouxeram o aluno autista. E ele é um autista com várias outras neurodivergências, mas ele é muito inteligente e ele é muito tranquilo. Ele relatou sobre como ele descobriu que ele tinha um problema, as situações que ele passou durante o período e como ele se sente bem hoje com o tratamento e com as medicações que ele toma. Eu achei isso muito bom. Foi o primeiro impacto desse ano para mim. Muito importante. Vocês, pessoal. Então, falando sobre um pouco de capacitismo, né? Porque até a Aninha, a Ju, sabe que, como se diz, o meu carrapatinho é a minha mãe, né? Eu sou totalmente dependente de uma pessoa, né? Porque eu não consigo ter minha independência. Por fato da limitação motora, que a minha lesão foi alta, eu fiquei tetra. E uma coisa assim que geralmente acontece é as pessoas que não conhecem chegam para conversar e perguntam as coisas para minha mãe, não pergunta direto para mim. Dá Lembra do relato do deficiente visual, Marcos? A depressão quando dói. O mesmo relato. Então dá a impressão que a gente não está lá, entendeu? A pessoa pode conversar diretamente com a gente. Então tem muita coisa nesse sentido. Por isso que é importante conversar sobre. É que nem o Marcos falou sobre a questão do óxido ser natural. E sobre a questão da falou que essa palavra de incluir. Mas eu acredito que tem esperança debatendo e conversando. E a sociedade mudando em si, todo mundo melhora. E você é um melhora não só para a pessoa que tem deficiência, neurodivergência, é melhora para todo mundo em si. Exatamente. E você, professora? Então, quando eu descobri que eu tinha deficiência auditiva, né, no começo foi muito difícil a aceitação, ter que usar aparelho, a gente enfrentar, o medo de enfrentar o preconceito, porque tem o preconceito, viu, gente? Não adianta falar que não tem, porque tem, sim. E o medo de tudo isso, né, é muito difícil. Mas eu tive um psicólogo na Uniub, que é onde eu fazia o acompanhamento. Hoje eu já não faço mais o acompanhamento na Uniub, porque eu tenho uma fonoaudióloga particular. O psicólogo, eu tive que ir na Uniub pedir para uns laudos, porque tinha gente querendo me tirar da sala de aula, colocar para, porque é deficiente, não vai dar conta e tal. Então eu chorei muito, porque minha paixão é dar aula, minha paixão é uma sala de aula, eu sou apaixonada com a sala de aula, isso todos veem, meus colegas de trabalho, todos sabem disso. A direção da escola sabem disso, graças a Deus, esse é muito bom. Então, um psicólogo mandou eu escrever numa folha em branco. Aí ele falou assim, escreve a palavra deficiente para mim. Aí eu escrevi. Aí ele falou assim, agora você vai apagar a letra D. Aí eu apaguei. Nesse dia eu estava chorando demais da conta. Aí ele falou assim, agora o que está escrito? Eu falei assim, eficiente. Ele falou assim, é isso que você é. E você tem capacidade de mostrar para os seus colegas de trabalho, para os seus chefes, que você é uma pessoa eficiente, mesmo tendo as suas limitações. Então, tira esse medo que está te bloqueando e mostra a sua força. E seja feliz, e que você vai ser muito feliz, eu tenho certeza disso. E aí eu fiz isso, né? E hoje, graças a Deus, aí o Tonhão sabe do meu trabalho, a Julia sabe do meu trabalho, o quanto meu trabalho aí é elogiado, graças a Deus. Maravilhoso. E aí, eu só escuto elogios, viu? Só escuto elogios. Então, eu fui parar na potência nacional, né, também, que é o agro do município. Fui parar na potência nacional, estou dentro do agro do município, dentro do município do Brasil inteiro, né? Que nós temos uma feira da Mega Cana aqui. A Ana recebeu até premiação pelos projetos dela aqui no município. São muito bom, fico muito feliz. Graças a Deus. Eu gosto muito disso. E eu não tiro isso aqui do pescoço. A partir do momento que ele se tornou lei, que ele se tornou obrigatório para nós, né? Quem tem aceitação, usa. Eu uso meu colar aonde eu vou. Até no Cristo Redentor eu fui com ele. Então, isso é muito bom, quando a gente tem aceitação.
mas as pessoas, para chegar onde chega, chegar na aceitação... Você falou uma coisa muito importante. Olha o tanto que você está sendo eficiente com a sua atitude de aceitar a condição que está. Você está servindo de exemplo para nós, de exemplo para os meninos e de exemplo para as pessoas que conseguem ter a assimilação com o seu problema. Exatamente. Com a sua condição. Não é um problema, né? É uma importantíssimo isso, gente. Importantíssimo essa questão. Pessoal, eu queria que vocês... A gente falou um pouco... Uma palavra. Pode falar, à vontade. E o mais importante de tudo isso é que as pessoas me tratam por igual. Ninguém me trata diferente. E isso que é importante, gente. Porque é deficiente. Não, tira isso. Então, o tratamento de igualdade, a equidade, né, vamos dizer assim... Equidade, isso. É muito importante. Isso é muito bom para nós. E a gente se sente muito importante em relação a isso. Exato. É uma coisa que eu falo muito, né? Inclusive, a gente na apostila não fala muito do parlamento, eu tento trazer essa questão da equidade. A gente fala muito de igualdade. Eu falo para os gente, nós não somos iguais. E essa questão de falar se nós somos iguais, não somos. Nós temos que ter a sociedade de equidade, para trazer condições para que realmente todos estejam ali no mesmo patamar. Porque a gente falar que é todo mundo igual, eu acho meio complicado, né, essa fala, né? Porque nós não somos, cada um começa de um jeito, cada um tem uma sua limitação, então, assim, não dá para falar que todo mundo é igual. Né? Então, a equidade que a gente tem que trabalhar esse conceito, que é um conceito novo, muita gente não entende ainda esse conceito, né? A professora falou, aproveitei o gancho por causa disso. E muita gente não conhece esse conceito de equidade. E equidade a gente tem que trabalhar para ter realmente esse trabalho de dar suporte para que todo mundo esteja realmente no mesmo nível, né? Ali que a gente espera. Pessoal, então, eu gostei muito dos relatos de vocês, gostei bastante. Assim, foi muito rico a conversa. E eu queria que vocês dessem ou uma dica, ou uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem aluno que vai ouvir, tem pessoal de outras cidades que vão também nos ouvir. Dá um recado de vocês aí sobre o tema, sobre essa questão do Parlamento Jovem mesmo, né, sobre o projeto. Bom, você começar, Ju? Pode falar? Pode falar. Não, assim, a mensagem que eu tenho para falar é que se tiver algum adolescente ou quem estiver assistindo que tem alguma deficiência, seja física, seja oculta, que nem a Aninha falou, não se limite por causa disso. Eu lembro quando eu nem estava em política, nem pensava em ser candidato a vereador, eu estava dando uma palestra e, assim, a gente não pode pensar em limite, não tem limite. Então, hoje, mesmo com a minha limitação, mesmo com as minhas dificuldades, porque eu brinco com a mamãe, deve ser difícil talvez pensar, o Tonhão, isso aqui tá na cadeira. Só não anda. Por isso que é importante essa conscientização, porque eu não consigo fazer um sozinho, não consigo fazer o dois sozinho. Eu sinto uma dor por causa da lesão medular 24 horas, tomo medicamento para isso, e tem várias outras coisas que estão, entre aspas, ocultas também. Uma pessoa só não enxerga que eu não ando. Mas tem muita dificuldade. E assim, eu não comento, mas é bom comentar para a pessoa entender, para ter conhecimento. É extremamente importante. Então, assim, e mesmo com todas as limitações, todo mundo tem direito de sonhar em ser um vereador, em ser um deputado, em ser um médico, em ser um professor muito bom que nem a minha. Então, a deficiência não vai travar em nada. Nada. Pode sonhar e pode correr atrás que a pessoa consegue. Com certeza. Muito bom. E vocês, meninas? O meu recado é simples, mas eu acho ele importante. Eu acho que a primeira coisa que todos devem fazer é buscar informação. Né, o que o Tonhão falou. É ouvir, é respeitar as diferenças, né? É ter gestos de empatia. E, assim, para os dirigentes políticos, eu peço, assim, que apoiem iniciativas do Parlamento Jovem, né? Porque vão formar cidadãos mais conscientes, vão preparar o nosso futuro, gente. Nosso futuro está na mão desses jovens. Então, vamos formar eles melhor do que nós somos formados, para que possamos envelhecer com qualidade, né? Exatamente. Professora, você tem um recado? Então, o que eu falo, a fala da Julie foi muito importante. A gente tem que pensar que o futuro é deles, não é nosso mais, né? E nós precisamos formar
O que nós queremos? E lembrar aos nossos dirigentes, né, esses executivos, esses deputados, vereadores, que a cadeira não é para sempre, que a cadeira tem substituto. Então, o que nós queremos pôr lá? É nós que colocamos lá, né? Então, essa formação aí desse jovem, essa formação aí dessa moçada aí que vem, é muito importante e é muito boa. E outra coisa, não é ficar só no papel, é colocar em prática. Colocar tudo no papel, tudo no papel. É tudo muito lindo lá no papel, mas e a prática? Precisa ser colocado em prática. Por quê? Antes de pensar que a gente vai ser um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente, seja lá o que for, a gente tem que pensar o que está atrás de nós. É eles que estão colocando nós lá, e nós temos que fazer prestação de contas para eles. Então, saber colocar, ser honesto, principalmente, a honestidade vem em primeiro lugar. Meu avô me ensinou muito isso, que a honestidade vem em primeiro lugar. Outra coisa, sujeira, debaixo do tapete, uma hora o tapete vai levantar. E aí é pior, né? Então, faça a coisa certa, para que depois o seu nome continue limpo. Porque se a única coisa que a gente tem na vida é o nome da gente. E que jeito que você quer que seu nome vai ter lá na frente? Exatamente. Né? Você quer sair de cabeça erguida ou você quer sair de cabeça fechada, abaixa? Então, pensa, a gente tem que formar esses jovens que estão vendo aí, para eles possam entrar e sair de cabeça erguida onde quer que eles vão. Porque o futuro é deles, já não é nosso mais. Exatamente. Só para complementar aqui rapidinho, que a Aninha falou, que no papel é lindo, né, e a gente tem que colocar na prática. Eu até lembro, a Juliana não estava presente, mas quando nós fui que eu judiei em 2023, lá na etapa estadual, né, Ju? Isso. Eu estava lá na Assembleia, o doutor Jean, que é o nosso deputado estadual, que apoia muito aqui em Florida, ele até usou o uso da tribuna e coincidiu que estava na semana de conscientização da pessoa com deficiência. E lá dentro da Assembleia ele me citou e falou, já temos muitos direitos garantidos, mas a gente tem que garantir o acesso ao direito. Então isso que a Aninha falou é o seguinte, é o acesso que já tem na lei, que no papel está a lei ali. A gente, político hoje, tem que garantir o que está na lei, a gente tem acesso. Exatamente. Eu vejo muito que é uma mudança cultural que a gente tem que fazer na sociedade, né? É uma mudança na estrutura da sociedade mesmo, para que isso chegue a elas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito do nosso bate-papo, foi muito rico. Espero falar com vocês novamente, que eu quero fazer o seguinte, a gente conversou aqui agora, depois que o projeto ele já está lá na frente, a gente vai conversar de novo para saber como é que foi, como é que foram com os alunos, né? O que vocês aprenderam com eles, o que eles aprenderam com vocês. Então, a gente vai ter um novo encontro aí lá na frente para falar sobre isso tudo. Inclusive, a gente vai estar aí, né, dia 16 de abril aí em Campo Florido, conto com a presença de vocês também aí, porque a gente vai estar com os coordenadores, vocês também dão uma luz para a gente aí, né? Que a gente vai reunir com os coordenadores, então vocês vão estar lá com a gente também, para a gente abrir a mente, porque eu abri muita mente aqui quando eu falo de vocês. Foi muito produtivo para mim, assim, tocou bastante em mim. Tá? Muito obrigado pela presença. E a gente encerra aqui mais esse episódio. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço, um beijo? Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo, né? E dizer que a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer, e que depender da gente aqui, pode contar com a gente. E dia 16 será um prazer, viu, Mato, te conhecer pessoalmente. Não, é um prazer também. Eu espero chegar aí e te conhecer. Mas se Deus quiser. Você também, professora. Você também, professora. Tá bom, eu vou estar presente, sim, se Deus quiser. Certo, então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente encerra aqui mais esse episódio do Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem do Polo Triângulo, aqui na nossa região bonita de Minas Gerais. O podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.